Primeira mensagem nós falamos sobre uma mente e um coração revestido, onde nós falamos que nós devemos tomar posse da paz de Deus, onde nós falamos que nós devemos crer na paz de Deus que excede todo o entendimento, e nós falamos sobre nós estarmos debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso que eu lhe digo foi uma mensagem de aproximadamente 50 minutos, onde nós conversamos sobre esse assunto, onde nós falamos sobre esse assunto, e nós falamos sobre sermos revestidos de paz. A paz que o mundo oferece é uma paz que sempre depende de circunstâncias. A paz que o mundo oferece é aquela que você diz assim: eu estou com tanta paz porque eu não tenho nenhum problema. Então você nunca vai ter paz, porque você sempre vai ter problema. Como que nós podemos ter paz em meio aos problemas? E foi sobre isso que foi falado. Então foi muito precioso esse momento. E hoje eu quero mais uma vez aqui falar sobre o permanecer firme. Você não será inabalável se você não permanecer firme. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso de número 13, a palavra de Deus diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir firme no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. O apóstolo Paulo está convidando-nos aqui a vivermos uma vida inabalável, porque ele diz assim: para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. E ele diz: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. O apóstolo Paulo aqui destaca verdades de que precisamos para que a nossa vida seja uma vida realmente fortalecida, uma vida de firmeza. Você sabe que eu perguntei para uma pessoa há dias atrás: e aí, você está firme? Ele falou: estou que nem geleia. Ele muito brincalhão, né? E aí eu falei: você está brincando? Ele falou: não, estou falando sério, pastor. Minha vida, eu estou balançando, mas não vou cair. Ele muito brincalhão, emendou assim, né? E eu falei para ele: rapaz, você tem que se firmar. Você tem que firmar a sua vida. E eu, conhecendo essa determinada pessoa, eu sei da inconstância dela. Eu sei que ela não se mantém constante. E a inconstância, ela é um grande problema. Inconstância não é uma pessoa não, viu gente? Inconstância é um comportamento. A inconstância é um comportamento que algumas pessoas têm. E que todos nós, de alguma maneira, já um dia vivemos assim. Eu me lembro quando jovem, quando garoto, eu fui confrontado muitas vezes por Deus. Conversava e falava comigo, e ministrava o meu coração, e usava pessoas para me direcionar e para dizer: você precisa ser constante. Até que em algum momento eu despertei para aquilo. Entendi que aquilo deveria ser verdade na minha vida. Não só uma verdade conhecida, mas uma verdade praticada. Porque é possível que a gente conheça uma verdade intelectualmente, mas a gente não conheça essa verdade na prática da vida. É possível que isso aconteça com a gente. É possível que a gente saiba de uma série de verdades, mas a gente não esteja comprometido com a prática desta verdade. E é a prática da verdade que vai nos transformando. É a prática da verdade que nos lapida. É a prática da verdade que vai mudando o nosso viver e transformando a nossa vida. E é claro que a prática dessa verdade
ela não pode ser vivida, ela não pode ser vivida somente porque a gente quer e pronto. Não, nós precisamos do poder de Deus para vivermos essas verdades. Porque não é algo natural, é algo sobrenatural. O apóstolo Paulo aqui destaca a verdade de que precisamos usar armas espirituais, poderosas em Deus, para desfazer sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma verdade, é uma mentira que parece com a verdade. Isso é sofisma. Sofisma é uma coisa que parece muito com a verdade, que você escuta e você logo pensa assim, nossa, isso é verdade. Mas quando você aprofunda o conhecimento, você diz, não, é mentira. Então, através das armas espirituais, nós somos capazes de desfazer sofisma, como diz Paulo, lá no livro de Coríntios, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus é libertador. O conhecimento de Deus e da sua palavra traz libertação. João 8,32, não é? Você conhece a verdade te liberta. Você conhece a verdade, você para de sofrer, porque a Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então o conhecimento se achega ao nosso coração, se achega à nossa vida. Então nós vamos nos tornando novas pessoas e começamos então a permanecer firmes diante de todas as circunstâncias adversas que enfrentamos na vida. Porque, na grande verdade, todos nós enfrentamos circunstâncias adversas. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos perdas, nós enfrentamos decepções, nós enfrentamos uma série de coisas que são chatas na vida. E além de tudo isso que a gente enfrenta, nós temos ainda o arqui-inimigo da nossa alma, que é o diabo, que nós enfrentamos também. Então você pode passar por uma série de situações e ainda assim você tem uma luta espiritual sendo travada. Uma luta espiritual. E essa luta espiritual, ela não é vencida de qualquer maneira, muito pelo contrário. Por isso que tem gente querendo lutar com coisas espirituais de uma maneira natural, e aí ela não consegue ter vitória. Por quê? Porque ela está lutando de uma maneira natural com algo que é espiritual. E aí ela precisa, então, começar a tratar daquilo que é espiritual de uma maneira espiritual. Tratar de algo que é espiritual pelo poder da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, muito conhecedor dessa batalha, um homem que tinha muito entendimento sobre essa batalha espiritual, ele destaca aqui em Efésios capítulo 6, ele fala sobre a armadura. Ele fala sobre a armadura que o cristão ele precisa desenvolver, ou seja, ele precisa trazer para a vida dele, ele precisa se revestir desta armadura. Se você não está revestido dessa armadura, você está despreparado para ser um homem e uma mulher inabalável. Você tem que se revestir desta armadura. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre essa armadura. E Paulo, ele diz que nós devemos permanecer inabaláveis. Devemos permanecer. Mas a grande pergunta é como que a gente permanece? Porque é possível que em algum momento da batalha a gente se deixe vencer. E você não pode se deixar vencer. Você não pode se deixar vencer. Não se deixe vencer. Você vai aprender a buscar a Deus, você vai aprender a recorrer ao Senhor, você vai aprender a colocar a sua vida no altar, você vai aprender a confiar em Deus como necessário é confiar. Na mensagem de domingo passado, de domingo à noite, quando eu falei sobre confiança, e eu falei que a confiança é fruto da intimidade, e eu disse que intimidade, ela não se desenvolve da noite para o dia, intimidade é uma caminhada, intimidade ela vem com o tempo, a intimidade ela vai crescendo a partir do tempo. Ela não é automática, ela tem que ir crescendo. Como disse o Senhor, a intimidade dele é para aqueles que o
temem. Aquele que teme a Deus, ele recebe, ele passa a viver esta intimidade na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas dicas de como permanecermos inabaláveis. No verso 10 aí do capítulo que nós lemos de Efésios 6, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Primeira coisa, se revista do poder de Deus. Você não será uma pessoa inabalável se você não se revestir do poder de Deus. Se nós nos revestirmos só daquilo que é natural, nós não estaremos preparados para as batalhas espirituais. Porque o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, por quê? Porque ele é natural. Então ele diz: se encham do poder de Deus, revistam-se do poder de Deus. E nós nos revestimos do poder de Deus à medida que nós recorremos a Deus, à medida que nós suplicamos a Deus, à medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós nos interessamos pelas coisas de Deus. Ninguém será revestido pelo poder de Deus de qualquer maneira. O poder de Deus deve ser buscado, o poder de Deus deve ser desejado. Eu tenho aprendido uma coisa: assim como você e eu não frequentamos lugares que a gente não é desejado, Deus também não vai onde Ele não é invocado, onde Ele não é chamado para se manifestar. Deus precisa ser invocado. Lembra do que Ele disse lá em Jeremias? Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, se revestir do poder de Deus. E a gente se reveste do poder de Deus à medida que a gente medita sobre o poder de Deus, à medida que a gente pensa sobre a palavra de Deus, à medida que a gente se atém a Deus e a sua palavra. Então, o primeiro recado, ou a primeira dica que Paulo nos dá para que sejamos inabaláveis de verdade, ele diz: revistam-se do poder de Deus. E você precisa, e eu preciso, e nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, pensar nas coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Vamos tomando a forma do mundo em que vivemos. E se tomarmos a forma do mundo que estamos vivendo, nós não experimentaremos da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus na vida. A gente prova da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus na vida a partir do momento que nós nos revestimos de poder. Nós precisamos de revestimento de poder. Jesus, quando ele aqui esteve com seus discípulos, ele teve, eu vou chamar de preocupação com os seus discípulos, quando ele falou assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu mandarei o meu Espírito. E quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, verso 8, que Lucas escreveu, Lucas diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Serão minhas testemunhas, serão cheios do meu poder. Então, revista-se do poder de Deus. Mas como que a gente se reveste do poder de Deus, pastor? Olha o que Paulo fala no verso 11 ao verso 13. Paulo disse assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Agora Paulo, ele usa a metáfora da roupagem do soldado romano. E Paulo diz: vocês precisam se revestir com todas as armaduras de um soldado.
Porque se você for para a batalha, se você for para a guerra, sem revestimento, sem essa armadura, você poderá se ferir e morrer no combate. Olha o que ele está falando. Ele está usando a metáfora, ele está apanhando o soldado lá na época dele, mostrando o soldado romano e dizendo que sem essa armadura, nós também ficaríamos totalmente desprotegidos. Assim como o soldado romano ia para a batalha com toda a armadura, nós também deveríamos ir para as batalhas da vida com a armadura também. E é isso que vai nos tornando inabaláveis. E quais são os itens que fazem parte desse equipamento? Então, volto a dizer, o apóstolo Paulo usa a metáfora da armadura de Deus no livro de Efésios para ilustrar como a fé ajuda o cristão a se proteger dos ataques espirituais. Como isso tudo ajuda você, para que você se mantenha firme na fé e para que você resista os dardos inflamados do maligno e vista toda a armadura de Deus. Veja o verso 14 ao verso 17, ele diz assim, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha a roupagem. Vamos entender essa roupagem. Primeiro, o cinto da verdade. Desse cinto dependia toda a armadura. Esse cinto sustentava toda a armadura do soldado. O cinto da verdade. O cinto era para a armadura do soldado. O cinto da verdade é a armadura do cristão. A sua vida tem que estar focada na verdade. Você não pode tirar os olhos da verdade. A função do cinturão era manter o corpo bem firme para o combate. A função do cinto para o guarda romano era que ele mantesse toda a sua armadura firme em si mesmo. E ele teria que isso fazer. Agora, quando a gente sai dessa armadura física, a gente vai para a armadura de Deus, nos diz que temos que ter a cintura cingida com a verdade. O cinto da verdade. Você tem que estar com a sua vida fundamentada sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, seria tão bom se todos nós, aqueles que estão nas igrejas, estivessem fundamentados na verdade. Porque quando você é fundamentado na verdade, você não é levado por qualquer vento de ensino. Quando você é fundamentado na verdade, como diz Efésios capítulo 4, que Deus levanta aí isso, falando dos ministérios, que Deus levanta os ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, que Deus levanta os pastores, os evangelistas, os mestres, que Deus levanta todos eles para o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais como meninos levados de um lado para o outro. Tem gente que tudo que escuta perturba ele. Tem gente que tudo que ele escuta perturba, e se tudo que você escuta lhe perturba, é sinal que você não está firmado. E a gente escuta de tudo hoje. A comunicação hoje é tão rápida. Ela chega a nós de uma maneira muito rápida. E a gente tem que estar fundamentado na verdade. Lembra de João 17:17? Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Lembra de Hebreus 4:12? A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes. Ela divide alma, divide espírito, ela divide juntas e medulas. E ela é apta para discernir o nosso pensamento e as nossas intenções. A palavra de Deus tem que dirigir a nossa vida. É isso que Paulo está falando acerca do cinto da verdade. Sua vida tem que estar fundamentada na verdade, tem que estar fundamentada na palavra.
Elas têm que estar fundamentadas na palavra. E aí Paulo fala da couraça da justiça. O que era a couraça? Couraça era a armadura metálica que cobria o peito e toda essa região do soldado romano. Cobria todos os seus órgãos vitais. Cobria a parte peitoral, cobria todo o abdômen. Era a couraça. E essa couraça é nos apresentada como a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça era utilizada para quê? Era utilizada pelo soldado romano para que ele defendesse o seu corpo, especialmente a região peitoral e do abdômen. Ele protegia essa parte, porque os órgãos vitais estavam ali. E quando ele iria para a batalha, ele necessitava daquilo. Desse modo, Paulo também apresenta-nos a couraça da justiça, como uma parte da armadura de Deus, indispensável nos ataques do diabo. A Bíblia nos fala que nós somos justificados em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, que se você está em Cristo, nenhuma condenação há para a sua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais na vontade da carne, mas andam na vontade do Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Agora, a gente precisa se apropriar dessa verdade, porque quando você se apropria dessa verdade, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, então eu não carrego culpa na minha vida, porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro. Porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E a couraça da justiça também lembra a nossa santidade. O que é ser? O que é santidade na Bíblia? Santidade é ter uma vida separada para Deus, gente. As pessoas têm muita dificuldade em entender essa palavra santo. Agora, ser santo é ser separado. Ou seja, a sua vida é separada para Deus. Você serve a Deus. Você não anda mais na prática do pecado. Você não anda mais no caminho errado. Você não anda mais dominado pelo pecado. Somos pecadores, mas não somos mais dominados pelo pecado, como um dia éramos. Não andamos mais nas trevas, mas andamos na luz. E aquele que anda na luz tem a vida. Então, couraça da justiça. Ele fala sobre as sandálias. Ele fala que o soldado também usava as sandálias. Interessante que as sandálias do soldado romano, era uma sandália que vinha com uma caneleira até a altura do joelho, que protegia também a sua perna. E aquela sandália se estendia até o seu joelho. E nós somos chamados pelo apóstolo Paulo para que nós calcemos as sandálias do evangelho da paz. O que ele está dizendo? Você quer ser uma pessoa inabalável? Tenha boas notícias nos seus lábios. Porque sabe o que é evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é boas notícias. Então você tem que calçar as sandálias das boas notícias. Você tem que percorrer tendo boas notícias, sendo um profeta de Deus, tendo a palavra de Deus nos seus lábios, anunciando a palavra de Deus, sendo ligeiro, rápido em anunciar uma boa palavra. Então, calçar as sandálias, os pés calçados, era para que nós saíssemos a pregar o evangelho da paz. E é claro que o soldado romano usava aquelas sandálias para que ele fosse guardado, porque os terrenos de antigamente não eram como os terrenos de hoje. Hoje está bem melhor para se andar. Você imagina caminhando por aquelas ruas pedregosas, cheias de buraco, nada pavimentado. Você imagina que situação? E aquelas sandálias então protegiam os soldados. Aquela caneleira, vamos chamar assim, protegia os soldados. E eles então eram protegidos. E nós somos chamados a fazer o quê? A calçar os pés com o evangelho da paz. Você tem sido um portador de boas notícias? Você tem calçado as sandálias? E o escudo da fé? O escudo, nós já sabemos. O escudo era usado pelos soldados romanos, era um escudo, algo que o protegia. Aquele escudo era quase que amarrado em uma de suas mãos.
Em uma mão ele tinha a espada e na outra mão ele tinha o escudo. E com aquele escudo, o soldado podia então se defender daquilo que vinha contra ele. O Senhor, através de Paulo, diz que nós devemos apanhar o escudo da fé para que nós possamos o quê? Apagar os dardos inflamados de Satanás. Para que nós possamos apagar os dardos inflamados do maligno. É a única maneira de nos defendermos. Dardos inflamados era uma estratégia de guerra. Quando você assiste aqueles filmes medievais, você vê aquelas bolas de fogo que eram lançadas sobre o outro exército. E aí eles tinham que se defender daqueles dardos inflamados. E a Bíblia nos diz que nós devemos também apanhar da couraça, apanhar das sandálias, apanhar do cinto da verdade. E nós temos que apanhar do quê? Do escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé que nos protege. O escudo da fé que faz com que a gente se defenda dos dardos de Satanás. E a gente precisa apanhar essas armaduras. O escudo da fé. E você deve apanhar isso. Capacete da salvação. Que parte importante é essa? O capacete da salvação. O soldado romano não ia para a batalha sem aquilo. E o que isso significa para nós hoje? O capacete da salvação. O capacete, ele protegia a cabeça do soldado. Protegia o cérebro do soldado. O capacete, ele era vestido para que o soldado não tivesse nenhum traumatismo craniano na batalha. E nós também precisamos nos revestir dessa palavra de Deus. É o capacete da salvação. Embora tenhamos uma mente transformada, lembra o que foi falado no domingo passado, quando nós falamos de mente revestida? A nossa mente precisa ser revestida, por isso que nós temos que colocar o capacete da salvação, porque de vez em quando, porque somos humanos, porque somos seres que a velha natureza às vezes quer comandar, nós precisamos então nos revestir, usar do capacete da salvação. Embora a gente tenha passado pela transformação, a nossa mente, por meio de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente enxerga, de tudo aquilo que a gente visiona todos os dias, isso daí nos afeta. E nós precisamos estar guardados, porque ainda somos seres humanos e a nossa mente ainda é muito frágil. E a gente precisa tomar do capacete da salvação. A nossa mente pode ser facilmente corrompida. É por isso que você vê a mente de muita gente ser corrompida, que você fala, como que essa pessoa mudou tanto? Como que a maneira de pensar dela mudou tanto? O objetivo do atual sistema que nós estamos vivendo é exatamente isso. De afetar a mente das pessoas, de nos distrair, de mudar a esperança que Deus nos deu para qualquer outro tipo de esperança. É isso que o sistema tem tentado fazer, esse sistema que impera no mundo, o qual Jesus falou o quê? O mundo jaz no maligno. Foi Jesus quem disse isso. Gente, o diabo lá em Mateus no capítulo 4, ele tentou desviar o próprio Jesus da sua missão. Ele tentou distrair Jesus da sua missão. Ele tentou apresentar a Jesus uma série de coisas. E Jesus, ele rebateu tudo aquilo. E daqui a pouco você vai ver como Jesus rebateu tudo isso. Então, se o nosso arqui-inimigo, ele tentou o próprio Jesus a perder o foco da missão, você imagina eu e você. Você acha que ele não vai fazer isso? Você acha que ele não vai usar a carne e o sangue para tirar a gente da missão? E a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades que agem por trás do sangue, que agem por trás das pessoas.
Mas você precisa ter algo chamado discernimento, para você entender que aquela fonte é uma fonte perigosa. Então o capacete da salvação. Capacete da salvação. Quando você está revestido do capacete da salvação, quando você está usando da armadura que Paulo está falando aqui, você está trazendo para a sua vida, você está se tornando uma pessoa inabalável. E depois ele fala da espada. Com o escudo eu me defendo, com a espada eu ataco. Armas defensivas e ofensivas. Armas as quais eu me defendo. E a espada do Espírito, que simboliza o quê? Simboliza a palavra de Deus. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, Jesus usa a espada do Espírito. Ele usa a espada. A espada do Espírito, a palavra, a mensagem de Deus, registrada na Bíblia, é a espada do Espírito. Lembra de Hebreus 4:12? A palavra de Deus é como uma espada afiada. A palavra de Deus é como uma espada afiada. Essa espada é espiritual. Ela serve como defesa e como ataque nas tentações, nos elementos apóstatas que estão fazendo muita gente hoje se desviar da verdade. Ô, gente, você acha que alguém se desvia da verdade da noite para o dia? Sinceramente, não. As pessoas vão se desviando a cada dia. Elas vão se desviando a cada momento, por ouvirem aquilo que não é correto, por ouvirem aquilo que não é certo, por ouvirem aquilo que não é verdade. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando eu uso a palavra de Deus, quando Jesus foi tentado pelo diabo lá, o que Jesus fez? Jesus usou o quê? Usou a palavra. Jesus usou a palavra. Jesus havia saído de 40 dias de jejum. Ele é levado ao deserto. Ele é tentado pelo diabo. A primeira coisa que Satanás faz é o quê? É tentar a fragilidade dele. Qual que era a fragilidade de Jesus naquela hora? Ele tinha fome. O diabo sempre vai tentar você na sua fragilidade. Ele sempre vai bater no lugar que ele sabe que é mais frágil. Qual é a maior fragilidade sua? Só você conhece. Porque fragilidade a gente não fala. A gente não fala dos nossos pontos fracos. Mas ele vai bater naquele ponto fraco. E Jesus tinha fome. E ele propôs a Jesus: ei, transforma essa pedra em pão. Por que ele queria que Jesus fizesse aquilo? Para que Jesus, ele exercitasse o poder que havia nele, que era o poder de Deus. Jesus poderia transformar a pedra em pão. Mas Jesus, ele não veio como Deus, ele veio como filho do homem. Ele veio como filho do homem, nascido de Maria. Ele veio como filho do homem, se comportou como filho de José. E Jesus então, ele não transformou a pedra em pão. Mas Jesus falou ao diabo e disse: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus rebate o diabo. Jesus resiste o diabo no poder da palavra. Jesus resiste o diabo no poder da palavra. Quando Jesus resiste o diabo no poder da palavra, o diabo foge? Não, o diabo insiste. Aí o diabo leva ele a outro lugar e diz assim: ó, atira-te daqui lá para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que guarde você. Se joga até lá embaixo. Agora o diabo usa a própria palavra, usa um sofisma, uma coisa parecida com verdade, mas Jesus anula aquele sofisma, fazendo uma exegese bíblica, fazendo uma interpretação de texto. Jesus olha para Satanás e diz: olha,
está escrito também. Você está vendo como o texto sem contexto é pretexto? E o diabo usou um pretexto para dizer o que ele queria para Jesus. Mas Jesus usa a própria palavra e Jesus diz para ele: está escrito também que não tentarás ao Senhor seu Deus. Mais uma vez o diabo tem que recuar. Falou: opa, ele sabe interpretar a Bíblia. Porque esse é o problema. Ah, mas pastor, é de Deus. É de Deus? Irmãos, eu confesso para você que às vezes eu escuto coisas que eu falo: meu Deus, tem muita gente que acredita nisso, mas isso não é verdade. Mas as pessoas acreditam. E aí o diabo, para ter o tiro de misericórdia nele, para ele cair fora, ele levou Jesus a um alto lugar, mostrou tudo para ele, falou: ó, tudo isso daqui eu vou te dar. Além de tudo é mentiroso, né? Porque nada é dele. A Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo aquilo que nele há. Foi Deus que criou o universo, foi Deus que criou o mundo. O diabo não é dono de nada. O diabo é dono da ideologia, como disse Jesus. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ideias no maligno. Sistema no maligno. Foi isso que Jesus falou. Agora, o mundo, e como diz o Salmo 19, verso 1, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia diz que tudo que se dá a conhecer de Deus, nós conhecemos pelas coisas criadas. Deus não é a criação, mas nós vemos o poder de Deus naquilo que Ele criou. Porque se a gente acreditar que a criação é Deus, isso é panteísmo. E nós não acreditamos num panteísmo, nós acreditamos que Deus é criador de todas as coisas. E aí o diabo diz para ele: eu vou te dar tudo, tudo, é só você prostrado me adorar. Foi tudo que foi proposto a Adão lá no Éden, né? Quando você comer do fruto, você vai ser como Deus. E aí Jesus falou para ele: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a eles prestarás culto. Aí a Bíblia diz que o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Olha a espada do Espírito. A espada precisa ser usada. Então, para você permanecer inabalável, se revista da armadura de Deus. Se revista desta armadura aqui: a couraça da justiça, as sandálias, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E para encerrar minha fala dessa noite, para você permanecer firme, inabalável, seja vigilante e não ceda às pressões do mundo. Seja vigilante e não ceda às pressões do mundo, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que possam resistir no dia mau. Gente, só pode ser considerado inabalável aquele que foi exposto a grandes abalos sem ceder. Você vai ser provado. Eu vou ser provado, nós seremos provados. E teremos que ser aprovados. Então, esteja vigilante. Não ceda às pressões do mundo. O mundo nos pressiona. O mundo vem com toda a sua pressão para cima da gente. E a gente está sentindo isso a cada dia. A cada dia a gente percebe, a gente vê isso nitidamente, com mais clareza. E Deus está convidando você, eu, a nós, a sermos mais vigilantes, a não cedermos a nenhum tipo de pressão. Fiquem firmes, firmes contra as ciladas. Ciladas. Olha a palavra usada, ciladas. É uma armadilha. É algo que você não espera. São as arapucas. Quem conheceu arapuca aqui? Arapuca. Quando eu era garoto eu fazia arapuca. A gente morava no sítio. E a gente armava as arapucas. E quantos que não entraram naquela arapuca, e a gente ia no final do dia, a arapuca estava baixada. Tem alguma coisa ali. E a gente sabia, alguém a gente pegou. O diabo faz a mesma coisa.
O diabo arma ciladas. A Bíblia diz que o diabo se transformaria até em anjo de luz. Se transformaria para enganar os santos, para enganar gente boa. Tem gente que pensa, né, que o diabo vai vir vestido de diabo. Não. O diabo não vai vir vestido de diabo, porque se ele vier vestido de diabo, você manda fogo nele em nome de Jesus. Se ele vier vestido de diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas não, ele vai vir de uma maneira muito bacana. Ele vai vir no seu sapatinho de lã, você não vai nem perceber a pegada dele. Vai ver ele está ali, ó, instalado, trabalhando, agindo, realizando. E muita gente vai se deixar enganar. E eu ia me esquecendo. Continue firme, mesmo depois de uma vitória que Deus lhe dá. O grande erro de algumas pessoas é, depois da vitória, ele tranquilizar, ficar tranquilo. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Não é de algumas, viu? Tudo que você ouviu aqui, se vista. Capacete, couraça, cinto, sandálias, espada, escudo. Sai daqui vestido hoje como um soldado romano pela fé. Amém? Sai daqui pronto para triunfar, pronto para vencer. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês resistam firme no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Depois de uma vitória, nós não devemos arriar as nossas armas. Não arrie as armas, não. Continua vestido. Não tire a armadura. Continua com a armadura. Durma com ela, ande com ela. Você vai se acostumar com o peso dela. Deus vai te dar graça. Não há momento mais vulnerável na vida de uma pessoa do que depois de uma grande vitória. Você lembra do Davi? Estuda a história do Davi. Quando que o Davi ficou no palácio numa boa? Quando ele tinha paz de todos os lados. Aí ele ficou lá no palácio no dia que os reis deviam ir para a guerra. Mas ele não foi. Ele falou, está tão tranquila a batalha que nem para a guerra eu vou. Está tão tranquilo que nem orar eu vou orar mais. O negócio está tão bom que, olha, nem para a igreja eu vou. O negócio está tão redondinho na minha vida. Está tudo redondinho, tudo beleza, Alexandre, está tudo jóia. Ah, nem vou mais. Não vou mais não. Agora eu só vou domingo. Eu não vou mais quarta-feira não. Nem sexta. Domingo eu apareço. E aí a pessoa ria. Sossega. E aí nós vamos nos tornando o quê? Mornos na nossa maneira de ser. A gente não é nem quente nem frio. Já viu essa expressão na Bíblia, morno? Quando que a água fica morna? Quando você pega a quente e mistura com a fria. Aí ela fica morna. Não é nem uma coisa nem outra. Fica morna. E não é isso que Deus quer. Não há momento mais vulnerável na vida de uma pessoa do que depois de uma grande vitória. Davi, ele estava tendo vitória de todos os lados. Aí ele sossegou. Aí quando ele sossegou, ele deu brecha. Quando ele parou de vigiar, ele deu brecha. Nem sempre vencer é avançar, dominar, conquistar. Vencer também é a capacidade de resistir. Você vence quando você resiste. Então, depois de uma grande vitória, querido, não para não. Está tudo redondinho, glória a Deus, aleluia. Vai firme, segue firme. O problema nosso é esse. O problema é esse. A pessoa teve vitórias, teve algumas vitórias e ela parou. Ela foi perdendo a visão. Então eu concluo, a palavra de Deus nos ensina o caminho que deve ser trilhado para que a gente permaneça inabalável. Ela dá a diretriz para a gente nessa guerra espiritual, nesse enfrentamento de lutas no nosso viver. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 1:33, para eu terminar. Provérbios 1, verso 33. Olha o que o Senhor Deus falou com você aqui essa noite. Continue firme,
mesmo depois de uma grande vitória. Seja vigilante, não ceda às pressões desse mundo. Se revista de toda a armadura de Deus. E revista-se do poder de Deus. E aí Provérbios 1:33 diz assim, mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Quem me ouvir terá segurança e viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de absolutamente nada. É assim que uma pessoa inabalável se comporta. Fique de pé. Aleluia. Ficar em pé diante do Senhor, em pé diante das batalhas, em pé diante das lutas, em pé diante das guerras, em pé diante dos problemas, em pé diante de diagnósticos, em pé diante de uma perda, em pé diante de situações que você vive. Fique em pé, fica firme, seja inabalável. E a gente volta a dizer para você, eu não me torno essa pessoa inabalável automaticamente. Eu me torno essa pessoa inabalável após entender aquilo que Deus me recomenda através da sua palavra. E a recomendação de Deus hoje a nós é essa: se revista de toda a armadura do céu. Se revista da armadura de Deus. Se revista. Deixa Deus revestir você, deixa Deus tocar em você, deixa Deus agir na tua história, agir na tua vida. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus operar. Deixa Deus, e você pode apresentar sua vida para Deus agora. Fala, Deus, eu quero ser um homem inabalável, eu quero me revestir das armaduras que o Senhor tem para a minha vida. É pela fé que você se reveste. É pela fé que você se torna esse homem, ou então você, mulher, se torna essa mulher. É pela fé que o jovem se torna assim. É pela fé que um homem se torna aquilo que a Bíblia nos recomenda. É pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É através dela que você vai agradar a Deus. É através dela que você vai se revestir. Apresente a sua vida para Deus aí, Levanta as suas mãos ao Senhor. Apresenta a sua vida, apresenta seu coração, apresenta seu viver. E fala aí para Deus, Deus, eis-me aqui, Deus. Eu apresento a minha vida a Ti, Deus. Fala isso para Deus, fala isso para o Senhor, aleluia.